Atenção, antes de começar, estou passando só para avisar que isso aqui é uma história. Que a história a seguir é uma história fictícia e que nada aconteceu. E também, se você é sensível ao tipo de conteúdo que irá passar por esse vídeo, não assista. Tem outros vídeos para você assistir. Mas é isso, recado dado, agora vamos contar a nossa história. Olá, meu nome é Roberto Antônio, tenho 27 anos. E a história que irei contar, o relato, aconteceu quando eu ainda tinha apenas 10 anos. O ano era 2007, ano que lançou o primeiro Mario Galaxy. Na época, eu tinha o Nintendo Wii, mas não tinha o jogo. Quando vi que meus que ganhei meu Super Mario Galaxy de de presente de aniversário, eu fiquei super empolgado para testar o jogo. Joguei ele. Joguei ele até zerar. Joguei ele cada dia. Eu zerava. Eu zerava uma vez atrás da outra. Mas nem tudo era mil maravilhas. Bom, depois de um mês, o meu do meu aniversário, eu estava navegando pela internet quando eu vi um anúncio. A Nintendo havia lançado uma nova versão de Super Mario Galaxy. E o nome da versão era Super Mario Galaxy Red Edition. Eu fiquei super empolgado para jogar essa versão. Pedi para meus pais que pedi para os meus pais e eles compraram. Depois de alguns dias, o jogo finalmente chegou. Eu fiquei super empolgado para testar o jogo. Quando finalmente eu botei no meu Nintendo Wii, começou tudo normal. O jogo estava normal como sempre. Parecia que não tinha mudado como no primeiro jogo, como no jogo original. Comecei a pensar poderia que era porque era o início do jogo, então poderia ter uma diferença quando o jogo poderia começar a fazer diferença quando eu avançasse. Foi então que quando eu cheguei no Orbis no Obsório, percebi que os detalhes estavam em destaque, os detalhes em vermelho. Não, a edição vermelha era isso? E eu achei estranho um detalhe, que no início do jogo, os detalhes em vermelho do Mario não estavam destacados, mas depois que eu passei do prólogo, tudo
parecia diferente. O vermelho do Mario parecia mais vivo. Eu até achei legal, mas eu achei estranho. Foi aí que depois de avançar um tempo no jogo, eu achei uma Luma. Mas a Luma não era normal. Ela era vermelha. Mas eu não suspeitei tanto, pois tinha uma vermelha no jogo. Mas ela era a única. Tinham várias lumas no jogo. Tinha luma preta, vermelha, amarela, verde e entre outras. Depois de um tempo, eu fui para uma fase de lava e era tudo vermelho. Eu mal conseguia saber para onde eu estava indo. Então era essa tal Red Edition. E o estranho é que a Nintendo não confirmou de ter feito uma versão. Porque se a Nintendo realmente tivesse feito essa versão, então ela teria anunciado no YouTube e nas outras redes sociais. E ela também anunciaria pelo, por onde pudesse. E depois de um tempo jogando, eu percebi uma coisa. Depois que eu zerei a última batalha contra o Bowser, no último observatório, eu havia desbloqueado uma nova fase. Fui e ela só tinha uma única estrela. E depois eu, quando eu entrei na fase, o fundo não era mais uma galáxia, era um fundo preto. E a única estrela que tinha estava vazia. Ainda mais que ela estava totalmente branca. Não tinha olhos. O que era estranho, pois as estrelas de Super Mario Galaxy têm olhos. E foi aí que quando eu entrei na fase, não teve demonstração. Joguei a fase. Entrei na fase e era só um caminho reto. Uma linha reta que parecia não ter fim. Comecei a andar e andar e andar. Mas eu não chegava a lugar nenhum. Independente de quanto eu andava, se eu dava um long jump, se eu usava hacks, se eu tentasse usar hacks para passar a fase mais rápido, eu não conseguia chegar no fim. Foi aí que depois de uns 15 minutos, que pareciam uma hora, percebi que, que
começou a tocar um som que parecia um sussurro. Um sussurro que não era compreensível. Não sei como, mas eu não senti medo daquilo. Depois de mais ou menos meia, a fase inteira ficou vermelha. E o sussurro se transformou em um choro. Mas não era um choro comum. Parecia que tinha alguém que estava para ajuda. E no momento em que eu fui avançando, a fase ficou escura de novo. E dessa vez ficou vermelho de uma hora para outra. E aquilo aconteceu. O Mario parou. Ele olhou para trás. E quando ele olhou, ele estava com uma expressão de medo, choque, surpresa. O que era estranho. Entrei na fase. Mas quando olhei para trás, quando a câmera foi para onde Mario estava olhando, o que eu vi me deixou totalmente em choque. Uma coisa, uma criatura. Ela era alta, preta, magra. Seus olhos eram totalmente vermelhos. E o choro de antes estava muito mais alto. E, e um detalhe, meus pais não estavam em casa. Eu não conseguia me mover. Não importa o que eu tentasse. Até que aquela criatura deu um berro tão alto que eu me assustei. De repente, a câmera voltou para frente. E agora o caminho inteiro estava... A paisagem estava em chamas. Eu fiquei todo apavorado quando vi isso. Até que apareceu uma placa na minha frente, escrito: corra. Sem pensar duas vezes, eu corri. E o ruim, conseguia pular, não conseguia agachar, eu só conseguia andar. Tentei e não consegui. Depois de mais ou menos uma hora, tudo ficou preto. O Mario parou e a criatura também. E a criatura disse: você
não devia estar jogando este jogo. E ela sumiu, se transformando e o jogo volta. Voltamos para o observatório. Mas quando voltamos, tudo estava diferente. As Lumas haviam sumido. A Rosalina havia sumido. Os Toads, as Vidas e até mesmo o Luigi. Não pude acreditar no que aconteceu. Será que isso foi tudo obra daquela criatura? De qualquer forma, fiquei com medo. Decidi jogar uma fase e depois disso, quando eu zerei uma fase normal, o jogo voltou ao normal. E depois de uns 10 minutos, aquela mesma criatura apareceu na minha frente quando a tela inteira tinha ficado escura. E ela só disse o seguinte: jogar jogos pirata é crime. Você pode ser preso. Eu fiquei com medo. O que estava falando? O que essa coisa havia falado? Será que era mais um daqueles jogos pirata? Mais uma das mensagens que o console manda quando você, quando você está acessando algum jogo pirata? Até hoje eu fico com medo disso. E antes apareceu. E antes que a criatura desaparecesse, apareceu uma pergunta. Você acha que jogos piratas são legais? E apareceu as caixas de opção sim e não. Eu apertei em não. Então a criatura disse: isso mesmo. Se livre desse CD até a última sexta-feira do mês. Até o último dia desse mês. E depois de um tempo, eu joguei só mais um pouco. Eu precisava investigar o que estava acontecendo. Só que quando eu fui para o centro do observatório, o que eu vi. E sim, Rosalina estava diferente. Ela estava usando um vestido vermelho. Seu cabelo estava preto. E seus olhos estavam vermelhos. Apertei para falar com ela. E ela disse: Você escutou? Você escutou o senhor o senhor guardião?
Não. E eu me perguntei, o que ela está falando? Até que Rosalina, eu apertei A e ela disse: Você não entendeu o recado? Você deve estar se perguntando quem é ele. A criatura que você viu. O- Quem você viu é o guardião é o guardião dos jogos piratas. Ele aparece para aqueles que jogos pirata. E você acabou de ser um deles. Nesse momento eu comecei a tremer. O que será que iria acontecer? Será que alguma coisa iria acontecer? Fiquei com medo. Então eu terminei a conversa e tirei o CD do Nintendo e guardei na caixa. E, e botei na minha estante onde eu guardo meus jogos. E depois, quando eu vi na tela da TV aquela criatura, e ela disse: "7 dias." E até. E, onde, e depois disso, eu devolvi o CD. Pá. Eu pedi devolução. Mas a Ló, o vendedor, diz que não aceitava devolução. Então eu não tive outra escolha senão vender o CD para uma loja de jogos pirata. No meu bairro, no bairro onde eu morava quando criança, havia um senhor chamado Anderson. E ele comprava jogos pirata. Ele era como um cheiro. Você podia vender, você podia dar para ele um jogo pirata que que ele guardava e se livrava no dia seguinte. Mas tudo é tão simples. Se você quisesse que ele se livrasse de, você tinha que pagar uma quantia bem cara de dinheiro. Ele se livrava por R$ 60. Mas, mesmo que fosse caro e que eu não podia pagar, só de estar longe daquele CD, pra mim já era o bastante. Vendi para ele e quando ele foi ver, ele ficou congelado. Perguntei a ele o que havia acontecido e ele disse: Você, eu posso me livrar disso de graça para você. Então
Eu aceitei e ele se livrou. Hoje em dia, já adulto, eu já não vi, eu já não vi mais essa criatura. E esse foi o meu relato. Espero que alguém ouça. Muito obrigado por escutar. Tchau. E por favor, se você vê na internet Super Mario Galaxy Red Edition, não compre. Obrigado por escutar. Tchau. Ative o sininho e não para não perder nenhum vídeo novo. E é isso, tchau. Tenha um bom sábado.